pé e louvar o nosso Deus, ser gratos a Ele. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Jeová, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, Jeová, Glória a Deus. Jeová, Jesus, Jeová. Somos gratos. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Jesus,
Só a igreja agora. Jeová. 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 Jesus. Jeová. Glória a Deus. Isaías 9:6. Assim. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Esse é o nosso Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te ensino, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te ensino, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Deus, só nos resta a esse Deus maravilhoso. Dizer que nós nascemos, ter a expressão mais eu. A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura.
Para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, ó Senhor. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, Deus. E dizer que te amo, te amo, te amo. Vamos aqui perdão pelos nossos pecados. Vamos falar Filho, nos ajuda, aumenta a nossa fé, para que nós possamos ficar firmes quando vem o tempo de Deus. Os que estiverem à frente, aprendendo um pouco do Senhor. Para poder viver nessa por onde passar. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. A igreja pode ser.
Oi. Graças e paz. Bom dia a todos. Agora vamos fazer nossas divisões de sala. Os adolescentes vão ficar no templo hoje, é isso? Perfeito. As crianças podem se dirigir às suas salas. Crianças, ok, né? Vão dividir as salas. Professores podem chamar as suas crianças. E eu convido agora para que os jovens e vocês, adultos, venham para frente. Esse lado aqui esquerdo meu vai ficar os jovens. Então, por favor, jovens, sentem aqui nessas cadeiras da frente. Vocês serão os debatedores com o templo e vão ficar do meu lado direito, aqui sentado desse lado. Enquanto vocês vêm para frente e se organizam, a música do debate pode ser solta. Coloquem as cadeiras de frente um para o grupo. Isso. O clima do debate esquentar. É olhando no olho, encarando o adversário. Nós vamos nos enfrentar e nós vamos perguntar e desafiar. Defender a nossa certeza à luz das Escrituras. Bem? Pode vir para frente, pode participar. Queridos, se você não quiser participar, também não tem problema, mas pode sentar junto conosco aqui, não tem problema, tá bom? O importante é que você saia daqui ciente do que a Bíblia ensina em relação ao tema. Muita música. Não tem nada. Bom dia a todos, graça e paz. Estamos oficialmente dando início ao nosso primeiro debate na Escola Bíblica Dominical, com um tema extremamente importante, mas não duvide, que tem causado confusão e dúvida no coração de muita gente. O tema do debate vai ser apresentado ali, e o tema é o seguinte: a igreja tem a necessidade de se reunir e congregar? Sim ou não? O que a Bíblia fala sobre isso? Precisamos nos reunir? Para debater esse tema, foi dividido aqui em dois grandes grupos. A equipe do templo irá debater com os jovens e a equipe do templo irá defender a ideia de que sim, é necessário se reunir, a igreja precisa congregar. O que a Bíblia fala sobre isso? Enquanto a equipe dos jovens irá trabalhar o tema e defender de que não é necessário congregar. A Bíblia nos dá argumento suficiente de que se reunir e congregar não é importante. E a Bíblia fala sobre isso. Dado o debate, convida o doutor Fábio, será o nosso mediador entre o debate. O debate vai acontecer da seguinte maneira: vai dar dado a primeira oportunidade em cada grupo se manifestar com o tema da pergunta. Você vai responder o sim à pergunta e por quê. E o segundo grupo vai responder o não da pergunta e por quê. E a partir daí, cada grupo terá a oportunidade de fazer uma pergunta ao outro, ou fazer uma afirmação, ou responder a pergunta do que foi feito. Então, o grupo poderá responder a pergunta, poderá fazer uma afirmação ou contra-afirmar o que foi dito pelo outro grupo. Na ausência de pergunta, o mediador, que é o Fábio, vai fazer perguntas específicas para cada grupo defender à luz das Escrituras. O debate começa agora, 9h30 nós terminamos o debate. A partir daí, fazemos a exposição do estudo. Participem. Boa sorte a todos e o que a Bíblia diz sobre a sua verdade. Bem, doutor Fábio, pode vir aqui. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento de estudo, de debate.
O motivo maior desse debate é aprendermos à luz das Escrituras que a tua palavra ensina. Não é causar confusão, pelo contrário, é tirar a confusão dos corações que estão confusos em relação ao tema. Por isso, em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, fala aos nossos corações. Amém. Bem, vamos começar então o nosso debate de hoje. O James explicou, nós vamos ter algumas fases. A primeira fase, vocês vão responder a pergunta. Coloca para nós aí, Isa. A pergunta é bem simples. A igreja tem necessidade de se reunir, se congregar? Por quê? E por que a Bíblia nos ensina isso? Nós colocamos tempo, vocês vão poder se reunir agora para responder essa pergunta. A igreja vai responder que sim e que é a necessidade da igreja se congregar. Jovens, os adolescentes vão dizer não e vão trazer os argumentos deles. Então, nesse primeiro momento do debate, é para responder essa pergunta. Então, vocês podem se reunir, nós vamos ter 5 minutos para fazer isso, para que na próxima fase, que começa as perguntas, vocês possam ter mais argumentos para responder. Vou colocar o tempo lá, Isa.
O tempo acabou. Vamos lá, pessoal? Acabou o tempo. 5 minutos é 5 minutos. Passou um pouquinho porque o microfone deu problema aqui. Nós vamos começar com o grupo da igreja. Por que nós devemos reunir? Isa, pode zerar o cronômetro aí de novo? Vocês vão ter 5 minutos para defender os argumentos de vocês. Na verdade, 5 não, porque não vai dar tempo. Vão ter 2 minutos para defender por que nós precisamos reunir dentro da igreja. Lembrando que o outro grupo depois vai dizer por que não e depois a gente vai começar as perguntas entre vocês. Então, nesse primeiro momento, será somente a questão de defender o que vocês entenderam sobre o tema. O grupo da igreja, quem vai representar vocês? Coloca aí, Isa, para nós. Tem 2 minutos só. Pode colocar na cena 2 e depois coloca na cena 1. Vamos lá, Paulo. Já seu tempo está correndo já. Pode colocar aí, 2 minutos para você defender. Oi, bom dia. Nós cremos que é importante ir à igreja baseado no texto de Hebreus, um dos textos, e aí depois, se vocês quiserem contrapor nosso texto, sintam-se à vontade. Mas Hebreus 10, 25, opa, esqueci de abrir aqui, mas o irmão leia para mim. Hebreus 10, 25. Peraí. Diz assim a palavra do Senhor: não deixando nossa multa congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então esse texto deixa ele claro que nós precisamos congregar. E uma das perguntas, então, que nos diz é se há necessidade. A necessidade, ela existe, não só baseado nesse texto em específico, mas nós temos outros textos que vai nos trazer biblicamente a importância. Os cristãos, antigamente, antes da vinda de Jesus, eles precisavam de um sumo sacerdote que ia individualmente ao Santo dos Santos apresentar os pecados das pessoas daquela época. Com a vinda de Jesus, ele rasga o verbo, a gente tem uma nova perspectiva, onde nós não precisamos individualmente de uma pessoa ir, mas nós, como igreja, podemos ir ao Santo dos Santos hoje, que é a nossa igreja física, fazer o nosso culto a Deus. Acho que meu tempo acabou, depois a gente fala mais. E também tem 2 salmos, 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aqui fala claramente na casa do Senhor. 122 é bem conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora vai ser um pouquinho mais rápido, porque é só uma introdução mesmo. A discussão vai vir depois. Quem que vai falar aqui? Pode zerar de novo aí, Isa. Luana ou Ellen? Cadê a Ellen? João? Amém. Eu vou ler então Mateus 18, 20, onde fala: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome
aí estou no meio deles. Amém? Então, não vejo aqui nenhum momento falar em igreja, tá? Em casa do Senhor, adorar na casa do Senhor. O simples fato de estar em algum lugar, um ou dois ou três em si, Deus vai estar agindo ali. Amém? Agora eu vou falar. Ó, nesse versículo aqui, fala que eu posso estar na minha casa, reunido com a minha família e orando. Em nenhum momento fala que eu tenho que vir aqui na igreja estar com vocês. Eu posso muito bem estar na minha casa. Então, não vejo a necessidade de estar na igreja, de congregar-se. Na Bíblia mesmo diz, agora que a gente acabou de comprovar para vocês, que não tem necessidade. Deus está em qualquer lugar, Jesus está em qualquer lugar, tanto aqui, tanto na igreja, tanto no meu trabalho. Então, assim, o que vocês trouxeram aí não tem nenhum fundamento, não tem base. Porque vocês falaram isso, mas acabamos de contradizer vocês com uma coisa na Bíblia. Então, assim, olha, eu acho necessário. Eu acho que precisamos, assim, posso estar na minha casa, eu posso estar no meu serviço, orar, porque eu sei que Deus... salvação não entra na igreja, não. Em nenhum momento a igreja, na Bíblia, fala que salvação está na igreja. A salvação é individual. Então, assim... Eu quero que vocês tragam para mim agora argumentos sobre isso. Tem argumento, né? Acabou o tempo. Zera de novo aí, Isa. Passado esse momento de introdução, agora nós vamos começar realmente o debate. Vocês vão poder perguntar para o grupo, e vocês vão ter 2 minutos para fazer a pergunta, o grupo vai ter 3 minutos para responder, e vocês vão ter mais 2 minutos para réplica e o grupo 1 minuto para réplica de cada pergunta. Nós vamos fazer 3 perguntas para cada um, se o tempo nos permitir. Então nós começamos com o grupo de vocês. Vocês podem perguntar para eles, mas é uma pergunta só. Ou afirmar. Muito bem. Nós somos presbiterianos e nós temos como doutrina que um texto bíblico não se faz uma doutrina. Então, contra um versículo de vocês que fala que Deus está em todo lugar, nós temos um monte de versículo onde a gente pode afirmar que é necessário nós nos congregarmos. Então, agora eu quero que vocês me citem um outro texto bíblico, outros lugares na Bíblia, para vocês confirmarem isso, porque nós temos 1 milhão de textos na Bíblia onde nós afirmamos a necessidade de congregar. Como nós somos bíblicos, vocês vão ter que provar para nós com a Bíblia. Andreina? Deus. Calma aí. A gente já tinha preparado um outro aqui? Deixa eu só deixar. Junto com aquele que o João falou, a gente tem também, lá em João 4, com a mulher samaritana, onde Jesus mesmo diz para a mulher: mulher, podes crer-me que vem a hora e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque são estes os que o Pai procura. Ele não procura os que vão aos templos, ele procura aquele que adora em espírito e em verdade. Então eu não preciso estar aqui dentro para orar em espírito e em verdade. Eu posso adorar a Deus em espírito e verdade. Assim como diz lá em Mateus 5, que a verdadeira oração é aquela em que eu entro dentro do meu quarto e eu chego ao Pai de coração, onde meu Pai, que vem em secreto, ele ouve a minha oração e ali ele me escuta e me responde a oração. Não? A paz, irmãos. Eu vou repetir o capítulo aqui de Hebreus que o irmão Paulo citou. Por que que nós precisamos congregar?
Primeiro, não podemos repetir o que o mundo faz lá fora. Nós somos exemplo, pelo menos devemos ser exemplo. Mas eu quero aqui escolher só essa parte aqui. Não deixando a nossa congregação, como é de costume, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se nós estamos sozinhos, a nossa comunhão com a igreja, com os irmãos, vai se afastando e nós vamos enfraquecendo os laços, né, de comunhão. Se eu estou com algum problema e eu não estou compartilhando a minha vida com a igreja, como que a igreja vai me auxiliar? Como que eu vou recorrer ao auxílio, né, da igreja? Uma vez congregando, eu tenho mais facilidade, né, para pedir socorro, né, para a congregação. Eu considero, né, importante por isso também. Além do texto de Hebreus, nós temos também que nas cartas de Paulo, ele traz instruções específicas sobre os requisitos e encargos de liderança. E também, lá em 1 Coríntios 12, nós vemos que fala sobre os dons, e a gente exerce o nosso dom na igreja, e também fala que Deus, né, nós somos Deus é um corpo, a igreja é o corpo, e nós os seus membros. Também está lá em 1 Coríntios 12. Então, se nós somos membros de um corpo, que é a igreja. Amém. Mas, acabou o tempo? Acabou? O próximo grupo faz a pergunta agora, faz a afirmação, e vocês têm o tempo para... Você tem 1 minuto. Então, me mandaram falar, eu não tenho nada a ver com isso, que nós podemos ser um corpo em casa também. Jesus não instituiu ser um corpo presbiteriano, um corpo batista, um corpo assembleiano, mandou sermos corpo. Então, nós podemos ser um corpo em casa também. Além do que Jesus, quando fez milagres, ele fez milagre o quê? Num casamento. Não era na igreja, era já no salão do casamento. Foi num funeral, né, Lázaro? Não foi na igreja. Não vemos Jesus fazendo milagres no templo em si. Jesus fazia milagres por aí afora. Então, não tinha lá, hoje vai ter o culto do milagre. Vocês vão falar mais o quê? Um pouquinho. Não vai falar mais. Antes de passar aqui, vou instigar uma pergunta. Se o povo de Israel tinha de adorar uma única vez no templo, que eles tinham de ir como ritual, por que nós devemos nos reunir sempre? Isso é uma pergunta que a gente tem a se discutir aqui. Diz os estudiosos que você não responde uma pergunta com outra pergunta. Talvez não, mas diz outros estudiosos de que o mundo é movido por perguntas. Então, você pode sim responder uma pergunta com outra pergunta. Se nós estivermos certos, se vocês estiverem certos de que não precisa ir na igreja congregar, e nós estamos com um ponto de vista que estamos certos que devemos ir na igreja congregar,
Quando chegar no dia do juízo final, e Jesus falar o seguinte, ó, você me adorou a mais do que você devia. Será que Jesus vai falar isso? Porque além do dever de você vir na igreja, nós temos o dever também de estarmos como corpo, alimentando-se da palavra. E se eu deixar apenas em casa, onde o Salmo 133 diz o seguinte, ó, quão bom e agradável viverem juntos os irmãos, de não estarmos juntos. Como é que vai ficar o meu pensamento? Eu estarei certo ou vou ter uma segunda chance ou não vou ter mais chance? Acho que o pensamento de não ter que congregar é um pensamento que às vezes eu me coloco em risco a minha vida de não adorar a Deus. Por quê? O inimigo te ataca 24 horas. Se você não tira um tempo para ir na igreja, você ficar em casa dizendo que você vai adorar, você não vai adorar. Você está se enganando, porque o seu tempo vai ser consumido. Então não se engane. Por que congregar? Porque ali você de fato, você está ali junto. Se você não quer congregar, você vai lá para fora. Mas dentro da igreja, você tem uma disciplina a cumprir. Uma disciplina, um culto a Deus. E se fosse para viver sozinho, Jesus não reuniu os discípulos para estarem junto com ele, principalmente na Santa Ceia. Como é que eu vou tomar Santa Ceia em casa, sozinho? Nós, essa brincadeira que eles fazem, fica ou não fica? Mas essa ordem de congregar, ela não é de agora, e nem é do tempo dos apóstolos. Ela é lá do início. Né? A ordem foi dada de Deus para uma tribo específica, ele separou uma tribo só. Para quê? Para dirigir e consagrar o povo na congregação. Ele separou a tribo de Levi, né? E disse, incumbe, ele disse aqui, para Levi, para o povo que incumbe aquele povo para a levar a tenda, preparar as coisas de Deus, para cuidar exclusivamente das coisas de Deus. Para quê? Ele simplesmente ia separar uma tribo para ficar numa tenda brincando de casinha? Não. Ele separou uma tribo para consagrar uma nação de sacerdotes, de igreja, e congregação, para consagrar o povo, para quê? Para que esse povo fosse a igreja lá fora também, de dentro da igreja para fora. Então, não tem igrejinhas por aí. Tem a igreja do Senhor que ele separou nos tempos primeiros. Ele preparou uma família e essa ordem foi para a família para que a igreja não deixe de congregar. Uma nação, ele separou uma nação inteira, uma tribo inteira, né? Para que essa tribo fosse uma nação para congregar, ensinar o povo a ser igreja. Na próxima. Bom, vocês falaram que tem que ir na igreja, que é importante, que tem que compartilhar minha vida com os irmãos. Então, aquelas pessoas, aqueles países que não podem, que são proibidos se congregar na igreja, não vão ser salvos? Porque eles não estão congregando na igreja? Não. Na igreja, vocês falaram que a gente tem que congregar, certo? Que a igreja é importante, em comunhão. A irmã ali falou mesmo que preciso vir para compartilhar a minha vida, que eu tenho que estar junto, porque senãozinho não está bem. Então, aquelas pessoas que estão naqueles lugares que não pode congregar, que não pode, estão erradas, eles não vão ser salvos. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia, aonde fala que tem que vir na igreja, que é um mandamento vir na igreja, porque até agora vocês falaram, mas não comprovaram. E os cultos online? Agora tem tecnologia. Por que eu tenho que vir na igreja se eu posso assistir online? Se eu posso ler a minha Bíblia em casa? Se eu posso assistir em casa? Qual é a finalidade, então, vir se eu posso fazer isso tudo em casa? A tecnologia está a nosso favor, certo? Estamos vivendo em um mundo tecnológico. A pandemia querendo ou não, veio e a tecnologia proporcionou assistir em casa. Então, por que eu tenho que vir? E aí? Quer complementar? Hein?
O irmão Cleiton tinha falado, né, de no juízo, como que vai chegar a isso, mas aí tem a questão de também, se nós estivéssemos certos, a gente não precisa. E essa cobrança toda dos irmãos puxando, dos irmãos falando, como que vai ser isso lá também? E aí ele falou assim, que nós devemos congregar. Sim, vocês estão falando isso, mas e as pessoas no leito de morte que se arrependem? Elas não estão salvas? Esse momento impede? Os sacramentos têm que ser feitos ou Jesus no coração, Jesus, o seu sangue na cruz é o suficiente para que a gente seja salvo. Um pouquinho. Réplica. Meus irmãos, acho que vocês estão distorcendo. A pergunta é: por que nós devemos ir na igreja congregar? Vocês estão perguntando, não quer dizer, estão perguntando o seguinte, se vão ser salvos ou não. A pergunta não é essa. A pergunta nós estamos distorcendo. Uma coisa bem diferente da outra. Se não fosse para ter um momento de adoração e congregar, não quer dizer que a pessoa está na beira da morte, ela não pode ser salva. Deus pode salvar em qualquer momento. Agora, não congregar não é questão assim, eu vou na igreja para congregar, não. É um momento de adoração. É um momento de demonstrarmos o amor para Deus. E quando eu fico em casa assistindo o culto online, se engana. Se engana pelo seguinte, porque o inimigo te dá condições para você ter tecnologia, mas você não vai estar 100%. O seu telefone vai tocar, você vai olhar. O seu WhatsApp vai tocar, você vai olhar. Então, não se engane. Então, por que congregar? A pergunta é essa. Nós estamos distorcendo, vocês estão distorcendo. Quer dizer que eu não vou ser salvo? Não é essa a pergunta. Eu creio que todos se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, poderá ser salvo. Se fosse assim, Moisés não reuniu o povo lá para congregar, para chegar lá, carregar, tá todo mundo lá como é que se diz, na tenda. Deus aparecia para eles adorar. Se fosse assim, não precisava ter salvo o povo do Egito para estar junto, unido. O meu povo, Deus fala, meu povo, para congregar, para me adorar. Agora só, prestem atenção. Cleidson já corrigiu vocês aí, né? Não estamos falando de salvação. Salvação vai ser outro domingo. Ó, Atos 2, 42. Como viviam os convertidos? Vocês que estão aí querendo defender, né, que não deve congregar, vamos repensar na conversão. E perseveraram. Cadê a professora Maria Clara de português? Perseveraram, não perseverei. Então não sou sozinha, há um conjunto de pessoas aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma, não só na minha alma, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O 46 agora, só para vocês ficarem satisfeitos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Segundos, só para complementar aqui a irmã Ruth. Se congregar não fosse importante, o que nós estamos fazendo aqui hoje, então não precisava, a gente está aqui, podia ser pela internet, mas aí ia acabar a internet, o celular ia pifar, e eu tinha que estar aqui hoje. Então a gente não precisa estar aqui hoje, podemos ir embora. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ó, o povo do domingo à noite aí que estava em casa ficou desesperado porque a energia acabou. A internet não funcionou. Oi! Nós estamos já encerrando. Última pergunta. Seja objetivo. Prepare essa pergunta que você sabe que eles não vão saber responder e vocês também, porque é a última chance. Nós vamos começar com o grupo de cá. Última pergunta.
Muito bem. Pode fazer? Eu gostaria que vocês me explicassem para a igreja. Eu volto a afirmar, nós somos bíblicos, né? Isso deve ficar bem importante. Deus, Cristo, estabeleceu uma ordem, que nós precisávamos participar dos meios de graça. Batismo, ceia. Se eu não congrego, se não existe a necessidade de estar aqui congregando, como que eu vou participar dos meios de graça? Vai responder? Alguém vai responder? Lembrando que se vocês vierem com aquela ideia, mas e o fulano que morreu? Eu não estou falando daquela pessoa que morreu, do ladrão na cruz. Eu estou falando de nós, enquanto nós estamos aqui, temos a liberdade, não tem nada que nos impede de estar congregando. Como que eu vou me explicar diante de Cristo essa questão? Como que eu vou chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu nunca participei da ceia, nunca fui batizado, porque não era importante estar na igreja. Pelo que eu saiba, individualmente, ninguém pode fazer isso. Eu me batizar em casa, eu tomar a ceia em casa, eu acredito que não é bíblico isso. Carlão. Ei. Bom dia a todos. Ô, piazada, acho que não deu certo dessa vez, sabe? Porque é o seguinte, isso envergonha muitas coisas aqui, porque assim, Deus da contratação do pastor para essa igreja, foi contratado dele, não só esse, mas outros pastores foi contratado. A luta que nós tivemos para construir esse lugar aqui, sabe? Eu lembro do dia que começou a especulação de nós construir um lugar para nós se reunir, para congregar, tá? Isso envergonha nós. Assim, eu acho que vocês têm que reaver com o professor de vocês, da escola dominical aí, tá? Para que ele ensina para vocês essas dúvidas que vocês têm lá na sala de vocês. Não aqui na sala. Pode ter alguém aqui que pela primeira vez está nos visitando. Fala, mas que igreja estranha é essa que está discutindo sobre reunião, sobre oração, sobre salvação? Que igreja é essa? Eu acho que se eu fosse pastor ou presbítero ou um diretor dessa igreja, jamais essa discussão aconteceria, tá? Porque aqui tem empenho. E a palavra do Senhor lá no Velho Testamento fala mais de 20 vezes em templo, em congregação. No Novo Testamento, tem mais de 20 também. Jesus disse, Pedro, com as pedras sobre ti edificarei a minha igreja. E ele disse, vocês, lá em Coríntios, a nossa igreja não tem esse tal de costume. Nós estudamos aqui com Moacir, a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso e outras igrejas nós estudamos aqui com eles. Então assim, quando vocês tiverem uma dúvida dessa aí, discutindo vocês discutem lá na sala de vocês e se resolvam, tá? Porque não deu certo. Depois eu explico. Não dá tempo, irmão. Não dá tempo. Eu complemento aqui, porque Jesus, aos 12 anos, foi no templo. E também, Deus, aos 12 anos, por que eu fui no templo? Na casa de meu pai. E também, por que Deus pediu para Salomão, né, construir um templo a ele? Tá certo? É só uma reflexão. Por que Deus pede para que construa um templo? Por que Paulo, então, que é ungido do Senhor, manda carta às igrejas? Está lá em 1 Coríntios, irmão mesmo citou. Por que ele manda? Se não fosse para ter igreja, Paulo, que é ungido do Senhor, não mandaria carta às igrejas, não existiria igreja, mandaria para cada um. Vocês não podiam ter dado chance, quando eu pedi o microfone, vocês não trazem, tá? Lembrando aqui, que há 20 e poucos anos eu estou nessa igreja, e olhando para vocês aqui, a maior parte dessas carinhas que eu conheço, que foi trazido pelos pais, foi ensinado.
E muitos que tiveram essas ideias que vocês têm hoje, que está levantando aqui, ó, não estão aqui. Ou estão lá na rua, ou estão lá no presídio, ou estão lá no Jardim da Paz, porque o Fábio sabe que muito coleguinha dele aqui, ó, foi para lá no Jardim da Paz, por quê? Porque deixou de congregar, deixou de vir à igreja. Então vocês repensam o pensamento de vocês. Amém, queridos. O tempo não nos permite continuar, já passou demais. Tá bom, tá pegando fogo. Eu tenho que expor a aula. Eu tenho que expor o que a Bíblia diz. Mas só para deixar claro, irmãos, os jovens já foram ter essa lição. Eles já não têm dúvida de quem congregar. Eu fiz esse debate entre eles, tá? Hoje eles vieram defender a ideia contra propositalmente. Não é que eles acreditam nisso, que ele já foi dado a lição. Só que o tema do debate, essa lição, conversei com o pastor, conversei com o superintendente, que autorizaram a gente trazer isso em forma de debate. Por quê? Aqui dentro, isso aqui não é difícil, não tem debate, mas lá fora, nossos amigos, nossos conhecidos vão levantar esses questionamentos. E se a gente se isolar aqui dentro, achando que nós somos os donos da razão, a gente não vai convencer ninguém a vir para a igreja. Porque são esses os argumentos que eles estão usando. E muito mais, tá? Eles foram bem melhores no debate entre eles. Luana, quem é você quando debate, né? Eles foram bem melhor. Mas a lição foi exposta, eles tiraram as dúvidas. E todos eles não têm dúvida que eles têm que congregar, que necessitam congregar. Hoje, eles vieram para debater com o templo o tema, para nós vermos como a igreja se sairia se fosse um amigo meu lá fora, um conhecido, qualquer um, me questionasse sobre, cara, por que eu tenho que ir para a igreja e levantar esses argumentos? Eu vou dar respostas emocionais? Porque grande parte da resposta aqui foi emocional. Eu acredito que eu tenho que me fortalecer e tal, porque eu também penso, não, a gente tem que ensinar o que a Bíblia diz. E tem muito crente que não sabe defender coisas simples, como, por exemplo, esse tema. Esse tema, à luz da palavra, com calma, com serenidade e convencer não, que conversa é o Espírito Santo, mas ensinar sabiamente as verdades bíblicas, tá bom? Mas só para deixar claro, irmãos, os jovens estão cientes, foram bem ensinados, graças a Deus, mas hoje eles fizeram o papel do contra, propositalmente. Não é que eles acreditam nessa verdade, mas estava proposto assim. Amém? Mas, enfim, você pode achar que não, mas é uma das situações ou dos assuntos mais difíceis de você hoje convencer um novo crente a fazer, congregar, fazer parte da vida de uma igreja. Por quê? Porque todo mundo aí fora está dizendo não precisa. Todo mundo vai dizer para o novo crente, não precisa. Quem disse? Jesus ensinou, precisa para a igreja para ser salvo, a salvar. Tudo que foi argumentado aqui. E por mais que você levante aqui os argumentos bíblicos, vocês viram, vão ter sempre argumento contra. E à luz da Bíblia também. Porque, naturalmente, a nova geração, e quando digo nova geração, não é jovem, adolescente, não. A nova geração de novos convertidos, vou dizer assim, tem essa dificuldade de vir para a igreja. Pessoas que você conhece aqui da igreja não estão vindo mais. Ou você não percebeu? E você quer me dizer que é pandemia? Qual é, irmão? Sério que você ainda acredita que aquele irmão que não está vindo mais aqui, na sua igreja, é por causa da pandemia? Não, querido. É porque o inimigo já colocou no coração dele, na cabeça dele, que ele não precisa mais vir para cá. Pessoas macacas velhas de igreja, líderes, gente que já foi presbítero, diácono, não querem vir mais, amigos seus, irmãos de igreja. Se apegaram a essa falsa verdade. Essa é a verdade. E aí, como é que você vai conversar com o seu irmão, ex-presbítero, ex-diácono, de que ele precisa vir para a igreja? Com emoção? Porque eu acho, eu acredito, não. É com a Bíblia diz. E o tema é proposto aqui. Eu não vou falar a introdução. Se o pastor me permitir, eu vou mandar esse material no grupo da igreja, tá? Eu sempre pergunto ao pastor uma questão óbvia. Todo grupo tem um administrador. Então, eu não mando nada em grupo nenhum se o líder do administrador, o líder lá, está no quartel,
não olhar o material antes e não autorizar a mandar. Questão de princípio e respeito mesmo. Vai comanda uma mentira ali, depois para desfazer é todo um trabalho, até pastor, para desconstruir uma mentira que foi mandada lá. Então eu sempre pergunto ao meu pastor se eu posso mandar. Posso, pastor? Beleza? A introdução vai falar exatamente sobre essa dificuldade no novo crente. Meu irmão, não é com briga, não é com coração pesado, é que você vai convencer ele a vir para a igreja, não. Ele acredita em Jesus, ele está na nova vida, ele acredita na Bíblia, vai acreditar em tudo que você falar. Mas quando o assunto é dízimo, vir para a igreja, geralmente o novo crente já tem uma barreira sobre essa verdade. E ali vai falar que se pararmos para pensar, alguns dos argumentos até são fato. Adoração é individual, ele mentiu? É mentira o que eles falaram que a adoração é individual? Então eles não estão 100% errados. É mentira o que eles falaram que os verdadeiros adoradores adoram espírito em verdade, que não precisa, é mentira? Não é. É mentira que eles falaram que Jesus disse, fecha a tua porta no teu quarto e o teu pai que está em oculto, em segredo, vai te ouvir. É mentira? Eu não me lembro de Jesus ter dizendo, vai para a igreja, se reúne com teus irmãos e ora com eles que teu pai vai te ouvir. Jesus disse o quê? Vai para o teu quarto, vai para casa. Entendem que as afirmações não são 100% mentira. O contexto dessas afirmações aqui estão sendo usados de forma errada. Então, não negligencie essas afirmações, porque, no fundo, a afirmação em si é verdade. O contexto que está usando, talvez não. Pode passar. Vamos lá. Aí a próxima introdução vai falar que realmente as sinagogas e para o templo é uma prática judaica. Mas que Jesus sempre fez questão de visitar as sinagogas para ensinar, para falar do amor de Deus. E em Atos dos Apóstolos, vamos ver que no começo da igreja, a igreja continuou praticando isso, se reunindo nas sinagogas, nos templos, mas mais tarde esse princípio de se reunir passou a ser nas casas, passou a ser em outros lugares. Mas a igreja nunca deixou de se reunir, ou seja, se reunir passou a ser também uma característica do cristão, do povo de Deus. E veremos agora algumas razões que a Bíblia nos mostra. A Bíblia não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia ensina, nos mostra de por que devemos congregar. Vou tentar ser breve, porque o pastor ainda vai concluir, tá? Primeira razão, aí eu não vou ler o texto, irmão, por causa do tempo. Abra o texto, você pode abrir sua Bíblia agora e só confirmar se o que eu estou falando não está nesse texto. Primeira razão, talvez o texto mais conhecido e mais usado para defender o ato de congregar. Hebreus 10, 25. Não vos deixe de se reunir, ou em outras traduções, de congregar, como é o costume de muitos. Então, a primeira razão, porque é um mandamento bíblico. Ponto. Para mim, isso já seria suficiente. Porque como cristão, eu acredito que a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia me diz para não deixar de reunir, de congregar, eu vou obedecer. Então, primeira razão, é um mandamento bíblico. Não existe um só texto, E aí, alguém usou aqui bem interessante. Não existe um só versículo que me incentive, ou me proíbe, ou me manda a não me reunir, a não congregar. Tem? Alguém usou aqui um versículo bíblico, um texto que diga, não vos reúna, não congregue, não fiquem juntos. Tem? Alguém achou na pesquisa Semana em Casa? Eu também não. Mas existe pelo menos um que diz ao contrário. Eu não posso deixar de congregar. Pelo menos um. E tem vários outros que vai me ensinar, me incentivar e me motivar a estar junto com a igreja do Senhor. Então, o primeiro motivo é um mandamento bíblico. Eu digo para os meus discípulos, eu digo para os novos discípulos, geralmente isso. Contra mandamento bíblico não há debate. Não há desculpa nem argumento. E tudo do servo diante do mandamento bíblico, assim, Senhor, eu vou me esforçar para cumprir. Amém? Segundo motivo, porque a igreja é um corpo. O sentido de se reunir está presente na própria definição de igreja. Como a Bíblia define igreja? Ela chama a igreja de quê? Corpo. Isso nos implica pelo menos em 3 verdades. Se você não parou para refletir, reflita. Primeira verdade está ali, nós somos membros desse corpo. E é natural
É natural desejarmos estar junto ao corpo. Esse é um pensamento natural de quem faz parte de um corpo. Se minha mãe falasse, eu não acredito que a minha mãe ia desejar ficar fora dela. Por quê? Porque ela sabia que ia morrer. Então, como membro de um corpo, é natural desejarmos estarmos juntos. Segundo, quando o membro fica fora do corpo, ele murcha, ele adoece, ele apodrece, ele morre. Se eu cortar meu braço agora, meu braço vai até existir por alguns tempos, alguns dias, mas logo, logo ele vai apodrecer e morrer. Esse é o princípio da Bíblia chamar a igreja de corpo. Quer ficar fora, irmão? Fique. Fique. Você vai até conseguir resistir um tempinho. Mas logo, logo, cada um tem seu tempo. Você vai esfriar, vai murchar, você vai apodrecer e vai morrer. Por quê? Porque todo membro do corpo é assim. Se não estiver ligado no corpo, vai morrer. Então, é tão óbvio o conceito de chamar a igreja de corpo. Terceiro, a Bíblia não diz que estamos no corpo, mas sim que fazemos parte do corpo. Por exemplo, eu gosto desse exemplo. A Bíblia não diz que você está no corpo. A Bíblia diz que você faz parte. Exemplo, se eu tirar minha aliança, ela faz parte do meu corpo ou ela está no meu corpo? Se eu jogar essa aliança fora, eu vivo sem ela? Com certeza. Vou ter dificuldade, vou sofrer sem essa aliança de ouro aqui? Meu casamento vai acabar porque eu não estou mais com a aliança? Agora, se eu arrancar meu dedo, que faz parte do meu corpo, eu vou sentir, não vou? Meu dedo também. Então, a Bíblia nunca disse que você está no corpo. A Bíblia fala que você faz parte do corpo. A Bíblia nunca disse que você sozinho é a igreja. É um equívoco muito grande dizer eu sou igreja. Quem disse? A Bíblia, no máximo, nos chama de membros de um corpo. Ninguém sozinho é igreja. E a Bíblia ensina isso. É juntos que somos um corpo. Ninguém sozinho é corpo. Sozinho somos apenas um membro. E ficarmos longe desse corpo, vamos ser um membro doente em breve, mortos. Amém? Pode passar? Porque quando nos reunimos, somos fortalecidos, encorajados e compartilhamos. Isso está em Romanos 1, do 11 ao 13. Eu acho fantástico quando Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, fundador de várias igrejas, ao escrever a igreja de Roma, líder, conhecedor, ele expressa o desejo de estar com a igreja e o porquê ele precisava estar na igreja. Pode ler o texto. Ele vai dizer, eu não vejo a hora de estar com vocês para ser fortalecido, para ser encorajado e para compartilhar com vocês. Por que devemos nos reunir? Porque é juntos que nos fortalecemos, é junto que nos encorajamos com cada história, com testemunho de vida, compartilhamos nosso testemunho, as boas novas, a palavra nos fortalece. Quem nunca entrou numa igreja quebrado, um caco, doente, um lixo, e saiu dela renovado, vibrando? Isso não acontece em casa. E vamos chegar o porquê isso não acontece em casa. Mas o motivo está lá em Romanos. Paulo nos ensina que não importa a sua posição social, o cargo que você tem na igreja, se você é presbítero, diácono ou um simples membro da igreja, você precisa se reunir, porque é juntos que nos fortalecemos, encorajamos uns aos outros e compartilhamos os nossos testemunhos, as boas novas, as nossas experiências de vida como cristão, aleluia. Faça isso sozinho. Faça isso sozinho. Próximo. Porque é bom e agradável a Deus. Deus se agrada de ver seu povo reunido, congregado em comunhão, em união. Deus se agrada, é a Bíblia que diz. E se Deus se agrada, por que eu vou andar contra isso? Contra algo que agrada a Deus, o coração de Deus. Também é bom e agradável para nós estarmos juntos, porque é bom e agradável, não é? Quando você entra aqui um lixo, quebrado emocionalmente, e sai cantando vitorioso, dizendo eu jamais serei o mesmo. Porque essa palavra falou comigo, o abraço do irmão, o olhar, o carinho, tudo que acontece aqui. Amém? Quinto motivo. Claro que se tivesse mais tempo ia expor mais, mas não dá, tá?
Porque uma das características da igreja, foi fantástico quando alguém usou Atos 2, 42 a 47. De fato, a igreja sobreviveu historicamente, perseverando nessas características. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, cainonia, compartilhamento, na comunhão, na oração e no partir do pão. São 4 características da igreja. Perseverar na palavra, perseverar na comunhão, no ato de se reunir. Aí vamos ver lá no versos 46, todos os dias se reuniam unânimes no templo para compartilhar. E aí perseveravam na oração e no partir do pão, ação social, ceia do Senhor. Então a igreja tem por característica bíblica perseverar nesses 4 elementos. Negligencie qualquer um desses 4 elementos e você vai ser uma igreja doente. Tem igreja que é muito boa biblicamente, persevera no ensino, mas quando o assunto é comunhão, é congregar, não persevera. Quando o assunto é oração, é fraca, não persevera. Quando o assunto é partir do pão, é ação social, é fraca, é uma igreja fraca. Tem igreja que é rica na ação social, é rica na oração, ora demais, é rica na comunhão, mas quando o assunto é doutrina, é fraca, é uma igreja doente. A Bíblia diz que é nas 4 características que a igreja primitiva perseverava. E hoje estamos vendo igrejas que só querem perseverar naquilo que lhe atrai, naquilo que ela julga importante. Não, é nas 4. Por que eu tenho que negligenciar uma, congregar ou qualquer outra verdade dessa? Temos que perseverar nessas 4 verdades que são características fundamentais da igreja primitiva. Amém? A 6ª verdade, e a última, pode passar? Tem aqui, né? Pode passar a 6ª lá. Porque quando estamos reunidos, Deus derrama bênção e vida. Eu gosto desses Salmos 133, verso 1 a 11, porque isso explica. Isso explica porque quando você está em casa, num culto, você é abençoado, você recebe todas as bênçãos de Deus. Mas quando a gente está aqui, é diferente, irmão. Mas não é diferente porque é uma resposta emocional, ou porque não, porque a Bíblia diz no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão, porque ali Deus derrama a bênção e vida. É a Bíblia que diz, querido. Então, é por isso que aqui é diferente. É por isso que a presença, o que acontece nesse lugar, eu não sei, é pessoal, mas acontece algo nesse lugar, quando nós estamos reunidos, quando o corpo está junto, que não acontece em casa. Já assisti culto online, é bom, é gostoso, eu saio edificado, mas não se compara ao que Deus faz quando estamos juntos. Não se compara. Amém? Próximo slide. Aí, não foi feita a pergunta aqui, mas um dos principais argumentos sobre esse tema é isso aqui, ó. Jesus Cristo não ensinou sobre igreja, congregar, sobre se reunir. Não tem nenhuma frase, nenhuma fala de Jesus dizendo se reúnam, congreguem ou qualquer coisa desse tipo. No Sermão do Monte ele teve a oportunidade para isso, com 3 capítulos ensinando sobre algumas verdades. No lado a grande comissão, não, vão, preguem, batizem, mas ele não mandou em momento algum congregar. Isso é um argumento muito forte e que tem muita gente que não sabe contrapor isso aqui. E eu pergunto para vocês, e aí? Jesus Cristo ensinou sobre igreja, sobre congregar, sobre se reunir? Se alguém perguntasse para você, o que você diria? A resposta, à luz das Escrituras, é sim. E negar isso é negar o que Jesus ensinou em alguns momentos. Por exemplo, na correção de pecado em Mateus 18, 15 e 17. Alguém lembra o que Jesus falou lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, sozinho. Conversa com ele. Se ele não te ouvir, vai com alguém, com a testemunha, com prova de que você foi resolver, né? Ele não ouviu o que Jesus manda fazer. Jesus manda fazer o quê? Leva-o à igreja. Ora, Jesus não ensinou sobre o conceito de reunir, congregar. Como eu vou cumprir esse princípio se não for no conceito, na perspectiva de reunião, de congregação?
A outra verdade está na ceia. Vamos lembrar o que é a ceia. Jesus chamou a sua igreja, entre aspas, seus 12, se reuniu em um lugar, deu pão e vinho, esse é meu corpo, esse é meu sangue, façam isso em memória de mim. Façam o quê? Exatamente o que Jesus fez. Reúnam-se sempre. Pratiquem isso que eu estou fazendo com vocês. Celebrem isso sempre em memória de mim. Jesus não está mandando apenas tomar o vinho ou comer o pão. Jesus está mandando que aquele ato, aquela prática de se reunir como igreja e juntos celebrar o que ele fez e o que ele ainda vai fazer por nós com a prática do vinho e do pão. A prática em si que Jesus manda repetir. Como Jesus não ensinou sobre congregação, como se reunir, como fazer a ceia sem o princípio de comunhão, de congregação. E negar isso é negar o que Paulo ensinou em Coríntio. A igreja estava se reunindo para encher a barriga, para seus interesses pessoais. E Paulo mostra claramente o princípio da ceia, da comunhão. Vocês estão esquecendo. Vocês estão se reunindo apenas para comer, encher a barriga por causa da fome, mas não pelo que Cristo ensinou. Porque uma vez ele se reuniu e ele repete toda a história. Amém? E por último, na grande comissão. É importante a gente perceber que Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco, ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha que verdade. Primeiro, sobre o batismo. Cristo não mandou me batizar. Cristo mandou eu batizar as pessoas. E o que é o batismo, se não um ato público de que eu estou dizendo que eu ou aquela pessoa agora faz parte de uma comunidade? Como eu vou batizar, expressar o batismo, expressar essa verdade, se não for no contexto de igreja, de comunhão? Eu vou me batizar só? Aceitei, vou lá, pego água e jogo em mim mesmo? Não é assim que a Bíblia fala sobre batismo. Isso, e sobre ensino, a Bíblia inteira está repleta de que é juntos que nós nos fortalecemos no ensino. Não é sozinho, você pode ler a Bíblia assim em casa, Deus vai falar para você, mas quando o assunto é ensino, é juntos, é em congregação que nós nos fortalecemos por meio da palavra. Porque a Bíblia ensina que devemos fortalecer os mais fracos na fé, Romanos 15:1, ensina uns aos outros, e em alguns casos buscar até a liderança da igreja. Lembra de Tiago 5? Está entre vós doentes, orai. Buscai os presbíteros da igreja, em alguns casos, até os meus líderes eu tenho que buscar. A Bíblia me ensina isso. Como fazer isso se não for em contexto de igreja, irmãos? Se não for em contexto de congregação. Amém? Então a Bíblia é muito clara sobre o tema. Só que a gente tem que estar claro numa coisa, irmãos. Nós não temos poder e não compete a nós convencer os corações. A nós compete a ensinar e orar para que o Espírito Santo convença aqueles corações, seja em qualquer assunto bíblico. Dízimos, congregar, qualquer. O problema da gente é que a gente quer convencer. A gente tem que ensinar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Esses argumentos, para mim, são mais que suficientes para eu estar aqui. Para mim, porque o Espírito Santo me convenceu que a Bíblia me apresenta mais argumentos para estar aqui do que para não estar. E eu desafio a qualquer um depois sentar comigo e debater o assunto e dizer, não é, então vamos conversar. Eu vou continuar com os mesmos argumentos à luz das Escrituras. E vou convidar você a refletir sobre os seus argumentos à luz das Escrituras. Amém? Mas que fique claro, não é na força, não é na ignorância, é com amor. Todo ensino, eu gosto muito quando a irmã Loida fala, né? Todo ensino, toda pregação tem que ser dado com amor. Quando você ensina com amor, você sabe que você está ali na expectativa de que o Espírito Santo convença ele, não é você. O novo discípulo tem dificuldade de vir para a igreja. Você tem amigos que estão com dificuldade de congregar. Você tem pessoas desta igreja, vamos lá para fora não. Você conhece pessoas dessa igreja, líderes, ex-líderes, conhecedores das Escrituras, que já decidiram não vir mais para a igreja. E você não percebeu ainda, está na hora de você abrir seus olhos.
Talvez porque você ainda não sentou com ele, com muito amor, para ensinar essa verdade bíblica. Amém? Deus abençoe. Muito bom a participação. Teremos outros debates, eu não tenho dúvida. Olha aí como está bonito o templo. Tem mais de 80 pessoas aqui, Paulo. Que bom. Estou muito feliz com isso. Teremos mais debate. Não se intimide com isso, porque eu acredito que o debate instiga, o debate esclarece e no final saímos todos convictos de uma mesma verdade. A Bíblia é a verdade. Amém? Para encerrar, pastor Abseil. Irmãos, a gente está vivendo num tempo em que muitos foram impedidos de ir para a igreja, né, de estar congregando, e talvez a gente possa viver ainda momentos em que nós vamos ser impedidos de congregar. E aí a gente vai pensar assim, mas e aí então? Eu vou morrer? Eu vou, né, morrer espiritualmente? Eu acredito que não. A gente vai morrer espiritualmente se a gente achar bom ficar em casa. Agora, se eu ficar em casa por estar impedido e o meu coração arder de vontade de estar na igreja, isso vai nos alimentar. Agora, quando ficar em casa para mim se torna bom, aí tem um perigo. E a gente precisa, pode ser que a gente ainda precise ficar em casa. A igreja possa ter os templos fechados, as portas fechadas. Deus, né, ajude que não, né? Mas se eu tiver que ficar em casa, o meu coração precisa arder para estar aqui. Ainda que eu não possa vir, mas o meu coração precisa arder. Irmãos, está encerrado o tema. Eu, pessoalmente, falo para vocês, eu amei esse momento. Minhas maiores dúvidas e meus maiores aprendizados foi por meio de debates. Eu sou fã de debate. Assistia debate Melodia desde que eu era adolescente. Assistia debate no YouTube com temas polêmicos. E foi em debates, com a Bíblia na mão, que eu esclareci vários aspectos, né, da minha fé. Vários mesmo. Então é saudável o debate, tá? É saudável. Segundo, só queria só uma observação em Hebreus 10, 25. Acredita-se que Hebreus foi escrito por volta de 64, no ano depois de 64. Nesse período aconteceu uma grande perseguição por causa do templo de Jerusalém, que foi queimado e tudo mais. A igreja estava sendo perseguida e há vários aspectos em Hebreus que mostram que a igreja estava sendo perseguida, por isso estavam abandonando alguns princípios da fé. E o autor de Hebreus, diante de uma perseguição que estava gerando morte de cristãos, o autor de Hebreus não mandou ficar em casa. Parece loucura quando alguém vê no contexto de perseguição, cristão morrendo, um líder dizer, não deixe de congregar. É o contexto de Hebreus, tá? Hebreus está dizendo assim, fique em casa, proteja a sua vida, não. A Bíblia está dizendo, não abandone o princípio que foi ensinado para vocês pelos apóstolos. Congregue, mesmo com a vida em risco, congregue. Se há possibilidade, se não há proibição de se reunir, então se reúna. Porque os cristãos, diante das maiores perseguições históricas, nunca deixaram de congregar. Se reuniam a tumbas. Não é templo não, tá? Se reunirem em tumbas, em catatumbas e caverna, mas nunca abandonaram a perseverança do congregar. Por que nós, igreja moderna, não conseguimos fazer o mesmo? Vamos. Graça e paz, irmãos. Bom, de certa forma eu gostei. Me diverti em alguns momentos. Teve hora que eu fiquei preocupado. Mas foi bom. Eu não vou... tinha mais ou menos cada acertado que eu fosse fazer um fechamento. Mas eu não vou porque eu e o microfone, quando a gente se encontra, o tempo é um negócio complicado. Eu vou me resguardar ao direito de falar sobre isso exclusivamente um outro dia. Mas eu acho que vocês já cobriram tudo aqui. Eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, o principal argumento
do pessoal que é contra a reunião, vocês não usaram, não apareceu aqui. Mas a gente conversa sobre ele depois. Depois também teve uma fala de Cristo muito chave que não apareceu aqui sobre a igreja. Mas tudo bem, no mais foi tudo bem. Os jovens estão quietinhos até agora, eu acho que eles vão ficar uns 3 domingos bem quietinhos. O seu Carlos deu uma daqueles pais mais antigos. Aí, mas, enfim, graças a Deus todos aqui reconhecem a importância e o valor da igreja. E eu creio que isso vai correr o mundo. Eu espero que aqueles que estão pensando diferente, que um dia caminhou com a gente, possam repensar, né? Possam repensar a postura deles. Dito isso, pedi aos diáconos que me deem o resultado aí da eleição. Só uma pergunta, parece que alguém ficou sem votar, acertou? Quantas pessoas votaram? 50? 51 votos. E qual foi o resultado? 51 sim? A ameaça que eu fiz foi boa, valeu. Então foi por unanimidade, nós agora sim, oficialmente, nós recebemos um ônibus. A gente já recebeu, né? Depois se a igreja não quisesse, eu acho que eu ficaria com eles. Sem problema nenhum. A garagem não ia caber, mas a gente dá um jeito. Então, agora oficialmente nós temos um ônibus e talvez até vale uma explicação. Por que ele ainda não está rodando e buscando os irmãos? Eu vou dizer o óbvio. Primeiro, se o ônibus sair para buscar pessoas, ele vai vir lotado. E assim, a gente já está funcionando meio que no limite, né? Esse número de pessoas aqui já é suficiente para cobrir a igreja naquilo que a lei, os decretos estão determinando. Então, se a gente botar o ônibus para buscar, eu já tenho experiência com isso. Porque durante os últimos 5 anos da minha vida, a gente trabalhou assim, buscando as pessoas em casa. O nosso ônibus nunca veio vazio, com pessoas que não eram da igreja. Ele sempre vai vir cheio. E ele vai dar 2 viagens aqui em Lucas. Uma lá para os lados do Tessely e uma lá para o outro lado. Então, se a gente lotar o ônibus 2 vezes, só aí é 80 pessoas. Não dá para fazer isso agora. Essa é uma razão. Segunda razão é que a gente está ainda atrás de um seguro que não seja um absurdo, mas que seja acessível, porque a gente não quer correr um risco de acontecer um pequeno acidente ou um acidente maior e a igreja não ficar tudo para a igreja, porque isso é uma coisa para muitos anos e a gente tem alguns receios. Então a gente está se preparando, já estamos correndo atrás dessa documentação e eu creio que assim que tiver tudo acertado, a gente começa a buscar. Ok? Nós vamos ler, dá para ler a ata? Vamos ler a ata e vamos orar e vamos encerrar. Ata número 52 da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2021, às 8h43, em seu templo, cito a Avenida Tocantins, número 1297, letra E, bairro Cidade Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso, reúne-se em assembleia extraordinária em primeira convocação, sendo esta convocada pelo Conselho da Igreja, conforme ata número 274 do mesmo.
nos termos do artigo 56, letra E, da Constituição da Igreja Presbiteriana, sob a presidência do reverendo Abseil Luiz da Silva Filho, presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde. Consta-se no rol de membros 130 membros comungantes. Aqui a gente colocou 130, mas está tendo uma divergência, a gente vai corrigir depois, tá? Verifica-se o quórum com a presença de 50 membros maiores. Inicia-se com oração a reunião pelo presidente, tendo como pauta o aceite por meio de doação de um bem móvel, o ônibus, de acordo com o Código, com a Constituição da Igreja, artigo 9º, parágrafo 1º, letra F, havendo depois a distribuição das cédulas pelos diáconos para votação. Passa-se a palavra ao Ministério de Louvor, dirigido pela irmã Adriana Silva do Nascimento, que fez um breve testemunho. Ela encerra o momento de louvor com uma oração. Volta-se a palavra ao presidente, que recebe dos diáconos o resultado da contagem dos votos e informa a igreja o resultado, onde foi aceito por unanimidade. Faz-se a leitura da ata, não havendo observações. O presidente ora e encerra a reunião às 10h23. Não havendo nada mais a ser tratado, eu, Nayane Ferreira Alves Borges, secretária da ata da Assembleia da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde, lavei a presente ata que segue lida, aprovada e assinada por mim e pelo presidente da Assembleia, presidente reverendo Abseil da Silva Filho. Tem alguma observação, irmãos? Alguma dúvida aí? Vocês perceberam que a gente incorporou a escola dominical à assembleia, porque se fosse fazer assembleia, depois escola dominical, isso demanda tempo. Isso não é ilegal, não é errado fazer isso. Eu só acho que pode acrescentar aí, sem detalhes, por exemplo, depois do louvor, segue-se o estudo bíblico com o tema a importância da igreja. Aí, em seguida, os diáconos devolvem. Não precisa detalhar o estudo bíblico, mas teve no meio. Não tendo mais nada, os irmãos aprovam a ata. Os irmãos aprovam a ata anterior, que foi disponibilizada no canal oficial da igreja para que os irmãos pudessem analisar essa semana. A ata anterior não foi lida e foi disponibilizada para a igreja. Ainda que você não tenha lido, foi. Aprovam também? Muito bem. Aprovadas as atas, está encerrada a nossa assembleia. Eu só preciso dar um aviso. O presbítero Moacir me lembrou. Aquelas pessoas que vieram de fora, de outra igreja, como a minha família, por exemplo, precisa ser transferido para cá. Então, se você veio de fora, você precisa dizer para mim ou para um dos presbíteros que você quer ser membro aqui. Porque eu não posso pedir a sua transferência sem que você se manifeste. Você não precisa escrever nada, nem fazer nada. Só precisa dizer para mim, eu quero ser membro aqui. Aí eu vou entrar em contato com a sua igreja e vou solicitar a sua transferência para cá. Tá certo? Porque do contrário, você vai continuar frequentando, mas sem ser um membro oficial dessa igreja. Com direito, por exemplo, a voto, com direito a... Hoje, por exemplo, a minha esposa é membro da igreja presbiteriana, mas não desta. E ela não pôde votar por isso. Certo? Então, se você veio de outra igreja, me procure e diga, eu quero ser membro aqui. Aí eu vou entrar em contato com o seu pastor e solicitar a sua transferência. Dito isso, vamos orar e vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu de escola dominical. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado e nos permita estar aqui à noite para juntos ouvirmos a Tua palavra. E já peço, transforme as nossas vidas. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia maravilhoso, abençoado na presença do Senhor e de descanso.